Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Dubu na área, tô todo comportadinho porque o assunto é importante e o assunto é saúde. Falando em saúde, já trouxe o nosso entrevistado de sempre, o professor Alan Batista. Tudo bem com você, professor Tudo Alan? bem, Fábio? Menino, o assunto de hoje é importante, né? Muito, muito. Qual é o assunto? Hoje nós vamos falar sobre UTI, UTI, Unidade de Terapia intensiva. Intensiva. Então, ó, se liga na vinheta porque a gente já vai começar conversando, olha só. E aí, professor Alan? Esse tema, ele particularmente me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente tem uma noção um pouco conturbada do que é uma unidade de terapia intensiva, como a gente lida enquanto parente, enquanto paciente, isso Sim. é de suma importância. De cara, o que é uma UTI? UTI, como o nome já diz, é a unidade de terapia intensiva, ou seja, é um local do hospital que atende pacientes com um cuidado mais intenso. Então, Hum, vai ter uma equipe multiprofissional ali que vai estar atendendo de maneira muito mais cautelosa, muito mais vigente ali em cima daquele paciente. É um paciente que precisa de cuidados mais delicados, vamos assim dizer. delicados. Isso. Isso significa dizer que a pessoa ela está num estado de saúde bem agravado, Sim, diferente do convencional. A maioria dos hospitais hoje tem suas alas, né? sim, sim. Verde, tem hospital que você tem a ala verde, a ala amarela. Varia de hospital, obviamente, para hospital. Mas aí na UTI existem também diferentes unidades, né? De Sim, sim. UTI. Tem na unidade, na UTI, existem vários leitos, né? É uma quantidade de leito um pouco mais reduzida comparado às enfermarias. As Sim. enfermarias possuem bem mais, até Uhum. porque o quadro do paciente também não é um quadro tão arriscado. Mas no caso na UTI é um limite um pouco menor de leitos. E dentro da própria UTI existe, por exemplo, é, salas de isolamento, porque dependendo do grau do paciente, ele também precisa ficar isolado dos demais pacientes. Então, assim, dependendo do hospital, porque, por exemplo, na unidade de pronto atendimento não existe uma UTI, que é a Aham. famosa UPA, né? Que o pessoal Sim. conhece a UPA. Ela não tem a UTI, mas ela tem a área vermelha que tem os equipamentos quase que prontos de uma Ah. UTI. As UTIs geralmente são mais de hospital mesmo. O hospital vai ter as enfermarias, os ambulatórios, que ambulatórios são aqueles locais que o pessoal vai só para fazer a consulta, fazer um atendimento e vai para casa. Tem as enfermarias, que são para aqueles pacientes que ficam internados, e dependendo do grau daquele paciente, tem a UTI que ele vai ficar naquela unidade. Uhum. E como se dá uma estrutura de UTI? Porque, assim, eu já lidei com um parente numa UTI. É um processo doloroso, mas é um atendimento praticamente Sim. personalizado, né? Não quer dizer que quando o paciente ele vai para a UTI, ele vai morrer. Não é o fim. Não é o fim. Ali não é o fim. Pelo contrário, ali é um local que vai ter cuidados muito mais intensos para que ele não chegue no fim da vida, para que ele não Aham. chegue a morrer. Infelizmente, muitos pacientes que vão para a UTI morrem, mas é porque devido ao grau que ele está. É. Mas ali é um local que vai ter uma cautela muito maior, um cuidado muito maior. Então, assim, essa UTI ela é equipada de diversos materiais, desde materiais simples para fazer um acesso venoso, até materiais mais complexos, como, por exemplo, material para fazer intubação, material para colocar o paciente no respirador mecânico. Então, assim, tem vários equipamentos. Além desses equipamentos, também tem uma equipe multiprofissional, Uhum. desde médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, odontólogo. Então, tem uma equipe multiprofissional de fato, que todos eles estão com um único objetivo, que é tratar e melhorar a saúde daquele paciente. Nossa, e é de fato um atendimento personalizado, porque tem um monitorzinho cardíaco, né, que Sim. fica ali. Aliás, eu acho que não é só cardíaco, monitora Não, tudo, ele né? monitora Aquele os sinais vitais. sinais vitais. Que é a temperatura, a pressão, a frequência Ah, cardíaca, a respiração, ele também monitora. Além desse monitor cardíaco, tem também o respirador para pacientes que às vezes precisam fazer a respiração mecânica, né? uhum. Pacientes que têm muita dificuldade, por exemplo, agora no período da Covid, da Sim, pandemia, muita uma das gente. consequências foi a dificuldade respiratória, a saturação, que é a quantidade de oxigênio no sangue
a saturação um pouco baixa. Então, tudo isso são sinais que vão registrar lá no monitor e, de acordo com a necessidade do paciente, ele vai precisar de um determinado tratamento, da oxigenoterapia, que nada mais é do que ofertar oxigênio para esse paciente. Então, depende muito dos cuidados. Se apitar ali, todo mundo sai correndo, né? Às vezes o pessoal tem muito esse medo do que está apitando. Mas Apita. esses avisos sonoros que tem nos equipamentos, nada mais é do que para alertar a equipe que ou está acontecendo algo, ou então tem alguma coisa alterada. É para sinalizar de maneira muito mais rápida para a equipe que aquele paciente está precisando de alguma coisa naquele momento. Seja numa bomba de infusão, seja no respirador, seja no monitor cardíaco. Ele vai ter esses equipamentos sonoros, Sim. né, para dar um alerta, para dizer, ó, esse paciente está precisando trocar a medicação, ele está com os sinais dele caindo, coisas desse tipo. Porque, como eu já falei, é um local onde o paciente ele vai precisar de um atendimento muito mais intenso. Então, como forma de ajudar a equipe, tem esses sinalizadores sonoros para dizer que tem algo necessitando ali para aquele paciente. Tem parente que fica tão agoniado que quer estar lá o tempo inteiro na UTI. Não é indicado, né, Não. professor Alan? Porque assim, como é um local que o paciente ele está num risco muito iminente de agravamento e de piora do quadro, nem todo parente ele vai entender um determinado procedimento, uma determinada situação. Então, por isso que não se indica, não se aconselha, não é indicado, principalmente na UTI adulta, porque tem a UTI neo, Sim, que é sim. para bebezinhos, a UTI pediátrica é para criança e adolescente. Geralmente os pais acompanham para deixar Nesses a criança casos, mais sim. calma. Nesses casos, sim, principalmente na pediátrica, porque como na UTI pediátrica, quando a criança está consciente, orientada, ela às vezes fica um pouquinho agitada, então como forma de acalmar esse familiar, essa criança, a gente deixa um familiar lá presente. Já na adulto, não. Na adulta, a gente acha, não é aconselhado algum parente ficar, porque às vezes ele não vai entender. E até mesmo na ANEL, sabia, Fábio? Às vezes não é indicado tanto, dependendo do quadro da criança. Acontece muito crianças que a mãe, por exemplo, acabou de parir, né? Teve o filho, deu à luz, e aquela criança nasceu prematuro, nasceu com alguma doença, e aí ele foi para a UTI. Tem hospitais, como por exemplo o Hospital Universitário aqui de João Pessoa, que eles deixam a mãe até interna no hospital. Para fazer a retirada do leite, para ofertar para essa criança. E às vezes essa mãe, ela fica lá internada também, só que ela não fica necessariamente na UTI. Ela fica numa ala específica para essas mães que estão com crianças internadas na UTI. Até a melhora dela. É importante salientar que tem um trabalho de psicologia interessantíssimo em todas as UTIs. E também de assistência social. Ou seja, até para se dar uma notícia, dependendo do nível dela, é fundamental o trabalho de todos os profissionais. Mas assim, a assistência e a psicologia ficam muito na porta de tudo isso para tornar a situação um pouco mais leve. E é como você disse, uma UTI não é necessariamente o fim, a gente acha que é, né? Mas muitas vezes é até mais indicado você estar ali numa UTI se resguardando do que você estar numa enfermaria, por exemplo, que não vai ter um monitor cardíaco o tempo inteiro. Então, assim, é fundamental. Assim, o professor Alain ele não fala sobre essa perspectiva emotiva porque não está muito na pauta. Mas para você que está com algum parente na UTI agora, emane energias positivas, não seja pessimista, não imagine que é o fim, pode ser o recomeço, né? A gente não sabe o plano superior que tem para nos dizer nesse sentido, mas ter calma numa hora como essa, independente do centro das emoções, é fundamental, né, professor? Principalmente para o paciente. Por mais que aquele paciente, mais para aquela pessoa esteja inconsciente, mas o subconsciente dele ali está presente. Então, até nesse momento de visita, que aquele seu parente está inconsciente, desacordado, é bom você trazer mensagens positivas de que vai melhorar, de que vai dar certo, porque isso começa a ser trabalhado no subconsciente, que consequentemente influencia no consciente, ajudando a ter uma melhora desse paciente, dessa pessoa. Olha só, que bacana, aprendemos bastante. Um tema que é de suma relevância para você conhecer um pouquinho como é que funciona
por dentro uma unidade de terapia intensiva. Professor Alan, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Quem Obrigado quiser eu. acompanhar você nas redes sociais, como é que faz? É só seguir o canal Assunto Saúde. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem que assim que possível eu estou respondendo. Olha aí, tem uma vida muito corrida, achou uma brecha na agenda e está aqui conosco. E eu sou o Fábio Dubu, o Língua Solta da TV. O nosso carinho é sempre para você, tá bom? Continue nos acompanhando nas redes sociais, curta e compartilhe o nosso conteúdo, que é todo feito com muito carinho para você, tá? Um beijo grande e até a próxima.